Olá pessoal, cá estamos nós. Pois é, mais um dia, espero que esteja tudo bem com vocês e espero que vocês estejam alcançando as suas metas. Eu estou aqui com uma das foices favoritas que eu tenho, fantástica. Eu modifiquei ela para cortar de todos os lados, um cabo mais curto, e ela se tornou uma coisa muito bacana. Galera, o negócio é o seguinte, vocês sabem que eu tenho conversado com vocês sobre a evolução humana, a situação do que aconteceu com o nosso corpo durante essa evolução e por que você não precisa ficar paranoico em atingir a sua massa muscular e o corpo com BF controlado e baixo que você tanto procura. Nesse processo e nesse procedimento, eu tenho passado para vocês fatos, coisas que você pode ponderar e que deve para chegar na conclusão correta. Porque tem muita zica por aí, o proverbial merda. Durante cada episódio eu tenho falado de pedacinhos, não é? Das coisas do desenvolvimento muscular, nutrição, todos os assuntos e linkando eles sempre a como o nosso corpo chegou aqui. E o que acontece? Sempre existe uma forma de você encarar a realidade de que nós estamos aqui como uma espécie que é fantasticamente adaptável e feita para sobreviver. Isso é o fato número 1. Então todo o resto a gente tem que colocar dentro desse contexto. Por exemplo, os estudos que são feitos, todas as coisas que são feitas, nós temos que colocar em contexto geral o fato de que a nossa raça chegou até aqui através da sobrevivência e da melhora biológica. Nada do nosso corpo foi feito para ser desperdiçado, ou deixado para lá, ou jogado fora, ou ineficiente. Isso sempre tem que ser mantido em mente para evitar as paranoias que existem hoje em dia. Muita gente quer que você saia correndo, joga alimento para dentro depois do treino, faz isso e aquilo, tem que fazer um monte de regrinhas. Na realidade, o nosso corpo nos dá uma latitude tremenda com relação a essas regrinhas. Os estudos são feitos hoje, e eu conversei com vocês isso, porque a nossa situação como civilização se tornou caótica com relação a exercício e a doenças. Nós simplesmente paramos de nos movimentar. E isso causou vários problemas para a raça humana. E continuou causando. Um deles, o maior deles, sendo hoje obesidade e diabetes segundo, se não for o primeiro. Dentro do contexto geral, então, foi criado um set de parâmetros, não é? Um conjunto de parâmetros para a galera, quando eles fossem treinar e tudo mais, qual é a melhor forma de fazer isso? É um tempo limitado, papapá. Só que isso acabou gerando paranoia e profissionais que querem que você acredite que eles têm a chave do seu sucesso, ou seja, a Holy Grail, para que você atinja o corpo que você quer, da forma que você quer e a beleza que você quer. Eu gosto sempre de lembrar para vocês o seguinte, que um corpo não funcional, um corpo bonito, mas não funcional, que você não consegue usar, você consegue fazer 100 kg de supino 10 repetições, mas não consegue fazer 200 flexões ou 150, você tem um problema, na minha opinião. Então o negócio é o seguinte, mais uma vez, seguindo em frente, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar de um cara que participou da nossa evolução, certo? Nós somos Homo sapiens e esse cara são os Neandertais. Pois é, essa galerinha aí era uma galera que já estava mais ou menos na Europa, já tinha partido do continente africano, quando nós chegamos lá. E nós, como seres humanos, né, muito inteligentes, e eles também, o que eles fizeram? Eles começaram a ter uma coisa que a gente chama em inglês de interbreeding. Ou seja, as raças começaram a se reproduzir uma com a outra e foram aos poucos se misturando. Como os neandertais eram bem menores em quantidade do que os seres humanos, os Homo sapiens, o que aconteceu? A raça neandertal eventualmente foi se tornando cada vez mais extinta, não porque eles morreram, não porque eles foram mortos, porque eles foram se diluindo no pool genético muito maior, que era o nosso, dos Homo sapiens. Uma coisa que eu quero chamar a atenção a vocês é o seguinte, um dos grandes problemas da época, quando os neandertais estavam rolando por aí, e eu falo deles porque era uma raça dura, uma raça forte, uma raça musculosa, era a manutenção de calorias para que eles pudessem sobreviver. Naquela época, não era questão de comer a sua carga proteica,
naquela época era conseguir se alimentar para sobreviver, para ter força para o próximo dia, poder caçar e etc, etc. Os cientistas fizeram um cálculo que os neandertais, na época, para se manterem vivos, ou seja, para não perderem peso e morrerem, eles precisavam, em média, dependendo se era macho ou fêmea, ou o tamanho dele, o peso, etc., entre 3.500 a 5.500 calorias diárias. Isso não é fácil, nem indo ao supermercado e tendo geladeira em casa. Você imagina você tendo que suprir isso todos os dias para o seu sistema, através de caça e uma coisa que a gente chama de hunter and gathering, ou seja, que seria caça, guardar, fazer uma alimentaçãozinha, fazer pegar umas árvores, umas folhas, etc, etc. Então você pensa bem, você tem uma raça extremamente forte, musculosa, dura. Não esqueça, os humanos da época também eram uma raça dura. E eu quero trazer para vocês esse ponto pelo seguinte, porque hoje em dia, a comparação entre os humanos de hoje e os humanos da época, que os neandertais estavam por lá, provavelmente os humanos erectus, galera, o negócio é o seguinte, nós éramos duros na queda. Voltando aos neandertais. Então o que acontece? Você imagina sendo um neandertal tendo que fazer isso, já é uma coisa pesada. Eles calcularam também, e aqui vem a grande coisa, que a carga proteica dos neandertais, veja bem, é uma espécie animal, mesmo que humanoide, tá? Se adaptando e sobrevivendo, que automaticamente escolheu um certo tipo, escolheu aspas, né? Um certo tipo de alimentação carnívora e proteica, primeiramente, e gordura animal, para manter as calorias, antes de mais nada. E essa é uma galera que não ia engordar. Essa é uma galera que não ia ter diabetes. Essa é uma galera que não ia ter problemas cardiovasculares. Por quê? Porque eles mal conseguiam manter o peso deles com essa quantidade de alimentação. E os cientistas fizeram um cálculo. E eu quero dizer para vocês qual é a carga proteica que os cientistas chegaram, que os neandertais usavam na época em que eles tinham que sobreviver. Adivinha? 3,9 a 4 gramas por quilo de peso corpóreo. Pois é. Agora, pausa. Hoje em dia, os estudos indicam que você precisa de 2, 1,8, 2,3. Mais do que isso, supostamente, de acordo com os cientistas, você não vai maximizar a sua síntese proteica. Vamos parar um minuto com isso. Vamos deixar esses estudos de lado. Não vamos descontá-los de forma alguma, porque são estudos verdadeiros. Mas eu quero trazer para vocês como você faz a comparação entre estudos dessa forma e a realidade do ser humano que estava sobrevivendo, e os neandertais eram esse tipo de cara. Eles automaticamente jogavam para dentro 4 gramas por quilo de peso corpóreo, mas constantemente estavam hipocalóricos ou quase na beiradinha para manter a quantidade de calorias que eles precisavam para sobreviver. Ou seja, se alimentavam com 4 gramas por quilo de peso corpóreo, com gordura animal para tentar manter a caloria, porque tem muita caloria, a gordura, 1 grama de gordura tem 9 calorias, muito mais que proteína. E mesmo assim tinham essa dificuldade. Então a gente tinha uma galera que estava hipocalórica quase o tempo todo, muito muscular, se mexendo o tempo todo. Veja bem, um pouco hipocalórica, muito muscular, muito ativa. Andavam quilômetros e quilômetros, caçavam, se defendiam, lutavam. Carga proteica de 4 gramas por quilo de peso corpóreo, arredondando, entre 3,9 e 4, vou falar 4, ok? E era uma galera que não tinha problema nenhum com 4 gramas por quilo de peso corpóreo, mesmo estando quase na linha das calorias para manter o peso ou hipocalóricos. Obviamente não podiam estar hipocalóricos por muito tempo, ou iam perder peso e eventualmente ter problemas. Então essa galera era altamente eficiente naquilo que fazia. E o corpo deles, a mentalidade deles, não tinha ninguém, não tinha um cientista neandertal lá fazendo cálculo de quanta proteína eles podiam comer. Eles estavam comendo isso pela escolha da espécie. Uma escolha automática de quê? De sobrevivência. Quando você escuta por aí que você não consegue absorver uma certa quantidade de carga proteica, você tem que pensar bem no que é que estão te dizendo. Não existe nenhum estudo, nenhum, que diz que a sua alimentação, vinda de alimentos que você tem que digerir e jogar para dentro, não de wheyzinho, etc, etc, que você não vai absorver uma certa quantidade de proteína durante uma refeição ou durante o dia.
Quando você escutar isso, pode virar pro cara e falar, você é ignorante, você não sabe de nada. Uma coisa que eu quero anotar para vocês é o seguinte, chamar a atenção de vocês numa coisa muito importante. No Brasil e no nosso esporte, não só no esporte crossfit, toda a galera de esporte que tem a ver com o corpo, tá? Inclusive, muitas vezes os esportes são olímpicos também. O que acontece? Tem muita gente cheia da mitologia. O que eu quero que vocês façam aqui nesse canal é que vocês sejam diferenciados. Que vocês tenham conhecimento diferenciado da realidade como nós chegamos aqui. Então, carga proteica já foi comprovado por estudos, mais uma vez, que não faz mal para você. José Antônio fez um estudo de 12 meses, a 24 meses depois. Também a 4 gramas, 4,33, 4 ou 4,33 gramas por quilo de peso corpóreo. Mais uma vez, nenhum problema de saúde, se você é uma pessoa saudável. Então, galera, pois é, o pessoalzinho Neandertal, automaticamente para a sobrevivência, escolheu uma carga proteica alta e gordura animal. Pois é, estavam, na maioria das vezes, hipocalóricos ou então bem no limiar. Uma coisa que é importante você pensar é o seguinte, na minha opinião, é mais importante que você mantenha o seu BF baixo, atinja o BF baixo, aumente a sua capacidade muscular, aumente a sua massa muscular enquanto está perdendo o seu BF e se mantenha um pouquinho no limiar, um pouquinho abaixo, hipocalórico e hiperproteico. Porque dessa forma, na minha opinião, você vai ter um cenário que é chamado em inglês de win-win. Você ganha e você ganha, para não perder. Ou seja, você vai estar numa situação onde o seu corpo não só está hiperproteico, mas se mexendo, ativado, dando gás em tudo que você faz, não só ficando bonitinho na frente do espelho, mas trabalhando outras áreas também do seu corpo, como a sua parte aeróbica e tudo mais. Não quer dizer que tem que sair correndo que nem louco, não. HIIT é bom também para isso. E você se torna uma pessoa funcional. Tem a habilidade de mexer o seu corpo. Acima de tudo, lembre-se do seguinte. Mitologia não está com nada. Aqui nesse canal só tem realidade. E eu vou postar os estudos aqui para vocês darem uma olhada nos estudos que falam sobre os neandertais e 4 gramas por quilo de peso corpóreo. Beleza, galera? Galera, eu vou voltar para a batalha. Bora lá, tem muita coisa para fazer. Fique com Deus, mais tarde a gente volta e lembre-se, we're here just for you. Olho na meta, ajuda o velhinho, por favor, ajuda o velhinho. Vamos espalhar tudo, me siga no Instagram, ok? Muito obrigado por tudo, meu coração sempre. Fiquem com Deus. Peace!